A gente começa essa história vendo um senhor com cabelos brancos caído no chão, com o rosto todo sujo de sangue. Próximo dele, parado em pé, tem um garoto de cabelos azuis olhando fixamente para ele. O garoto é neto do senhor que está caído no chão e nós vemos que na verdade o senhor foi cortado ao meio. E esse foi o fim de seu avô. Olhando de volta para o garoto, ele não parece triste. Ele até mesmo admite que não importa quanto ele tente, ele não consegue nem chorar. As lágrimas não vão sair e ele não sente a tristeza que seria esperado de uma situação como essa. Apesar do fato de que seu avô, que agora está no chão em duas partes, era o único membro vivo da sua família. Olhando seu avô ali no chão e a sua casa pegando fogo, a única coisa que passa pela cabeça dele é quão quebrado alguém tem que estar para não sentir nada num momento como esse. Então nós vemos no flashback algumas lembranças do seu passado. Nós vemos um garoto de cabelo azul super feliz chamando seu avô para mostrar a erva de conexão espiritual que ele tinha encontrado. O avô fica feliz por ele ter voltado e parabeniza ele pelo seu achado. O garoto diz que foi até as partes orientais como o avô dele tinha indicado e foi lá que ele encontrou. O avô diz que aquela é uma erva de bom tamanho e que eles devem receber pelo menos 5 niang por ela. O garoto também diz que encontrou uma toca de raposa cheia de filhotes, mas sem a raposa lá para cuidar deles. O avô do garoto parece um pouco preocupado e pergunta para o garoto se ele eliminou os filhotes. O garoto responde que não e pergunta por que ele faria isso. E diz que se a mãe raposa chegasse lá e não encontrasse os filhotes, ele ia ficar de coração quebrado. O vô dele acena concordando e pede para que ele deixe essas coisas de lado para eles poderem jantar. Mas antes mesmo dele colocar o cesto no chão, o vô dele se vira e faz uma pergunta. Ele pergunta se o garoto Jeong pode prometer uma coisa para ele. O garoto, cheio de curiosidade, pergunta o que seria. O avô do garoto diz então que ele não deve revelar para ninguém a verdadeira natureza escondida dentro de si. A cena de repente muda completamente, e nós vemos o jovem de cabelo azul com um sorriso no rosto e um olhar demoníaco. Muito rapidamente ele se abaixa para pegar uma pequena foice que tem no chão à sua frente. Agindo ferozmente, de forma quase animalesca, ele avança com tudo para a pessoa que está à sua frente. Enquanto ele pensa consigo mesmo, desculpe vovô, eu não vou conseguir cumprir aquela promessa. O cenário então muda e nós temos uma vista aérea do condado de Zhongyang. E o que chama atenção são suas ruas movimentadas. Chegando mais perto, nós vemos que o movimento é comum, os trabalhadores e cidadãos fazendo seus afazeres diários. Nós vemos os passos de um homem caminhando ao lado de uma carroça. Dentro da carroça nós vemos que tem alguns homens presos atrás de barras de ferro. E eles definitivamente não são nem um pouco os queridos da cidade. Por onde eles passam, as pessoas estão gritando e xingando eles de criminosos inúteis. Rapidamente eles viram a atração principal da rua com uma multidão de pessoas gritando e xingando eles. Mas no meio de todo esse caos, uma pessoa chama atenção mais do que todas as outras. Essa pessoa está sendo escoltada separadamente com um protocolo de segurança rígido, chamando atenção e despertando a curiosidade de várias pessoas que vêm. As pessoas se questionam porque essa pessoa tem uma carruagem só para si. Então nós vemos que na verdade a pessoa sendo transportada é o nosso amigo de cabelos azuis. Ele não parece nada bem e ele está com as mãos algemadas mesmo preso atrás de grades. Então nós vemos um homem com chapéu de palha tomando casualmente seu chá. O homem de chapéu olha para o garoto de cabelo azul e pensa como ele é jovem, tão jovem quanto o seu jovem mestre. Dentro da sala que o homem de chapéu está olhando pela janela, um outro homem responde ele dizendo que ele não deve subestimar o garoto, e que provavelmente ele é o mais perigoso entre aqueles bandidos. O homem então se senta com o chapéu de palha e pede uma bebida para si mesmo. E diz que o homem de chapéu provavelmente não está com medo porque ele faz parte do Murim. Ele diz que o homem de chapéu ficaria impressionado ao saber quantas pessoas ele matou sozinho com apenas uma foice. O cara de chapéu então diz que ele é apenas mais um assassino. Mas o outro cara insiste dizendo que não é algo tão simples assim. Dando um pouco de assunto, o cara de amarelo pergunta pro de chapéu sobre o trabalho que ele pegou recentemente. O cara de chapéu então responde que ele vai precisar contratar alguém, mais especificamente alguém jovem, e alguém que ninguém se importaria se morresse. Do lado de fora, alguém decide fazer justiça com as próprias mãos e atira uma grande pedra contra o garoto. A pedra acerta em cheio a lateral da cabeça do garoto e faz sangrar na hora. O homem que atirou a pedra grita dizendo que ele merece mais do que apenas o castigo divino. O cara de chapéu e o seu parceiro assistem da janela tudo isso enquanto as pessoas gritam ofendendo os prisioneiros. O garoto de cabelo azul apenas continua sem expressão enquanto as pessoas gritam xingando ele e o sangue escorre pelo seu rosto. No momento, o garoto de cabelo azul e o cara de chapéu trocam um olhar e um calafrio corre pela sua espinha. O cara de amarelo fica de boca aberta quando ele vê melhor o rosto do garoto. E ele diz que o garoto é muito bonito, tão bonito que poderia ser confundido com uma garota. O chapéu decide que já viu o suficiente. Então ele se levanta. Ele diz para o cara de amarelo que não precisa mais da ajuda dele para encontrar alguém. Ele começa a descer as escadas em direção à saída, enquanto o homem de amarelo grita para ele dizendo que chamou ele para trabalhar e não para perder tempo.
O cara de chapéu apenas ignora ele e sai do lugar. Assim que ele sai na rua movimentada, o cara de chapéu de palha fixa os olhos no garoto de cabelo azul. Aparentemente, o garoto de cabelo azul é exatamente o tipo de pessoa que o chapéu de palha precisa. O garoto continua imóvel e sem nenhuma expressão no rosto, coberto pelo seu próprio sangue, sem fazer a menor ideia de que ele foi escolhido para fazer parte de um plano horrível. Naquela mesma noite, no castelo interno, no condado de Zongyang, no salão da Jade Dourada, nós vemos os soldados do castelo fazendo sua patrulha andando pelos corredores. Dentro de uma das celas está o garoto de cabelo azul, que está algemado em uma cela com 2 guardas na porta. Nós então vemos que ele está perdido em seus pensamentos. Ele está se lembrando de um encontro misterioso que ele teve com alguém intrigante. Nós vemos um homem com cicatrizes na cara pegando ele pelo pescoço e levantando no ar. Ele disse que não imaginava que seria apenas uma criança que estava seguindo ele. Ele segura o garoto no alto pelo pescoço como se não fosse nada. Nós vemos que o homem de cicatrizes foi o responsável pela morte do avô do garoto de cabelo azul, e que o garoto estava seguindo ele em busca da sua vingança. Mas antes mesmo dele chegar perto, ele foi capturado. Aquele cara era um monstro. A única coisa que passa na cabeça do Prota é como ele vai fazer para derrubar esse cara. Ele sabe que se ele enfrentar o cara de frente da mesma forma que ele fez antes, o resultado vai ser o mesmo. Ele fica frustrado por não saber como fazer para eliminar ele. Ele pensa que talvez se aprendesse artes marciais poderia enfrentá-lo, mas ele percebe que não vai ter tempo nem chance para isso. Ele olha pelas nuvens passando pela janela lá fora e fica se perguntando se você já deu like nesse vídeo e se inscreveu no canal. Ele acha que talvez consiga uma oportunidade, e fica se perguntando se realmente vai ter a chance de encontrar aquele cara de novo. Ele percebe um pouco de fumaça entrando na sala, e se pergunta se é um incêndio e fica um pouco nervoso. Mas ao sentir o cheiro, ele percebe que é algo que ele já conhece. Quando trabalhava com seu avô, ele cultivou e colheu e conheceu vários tipos de ervas. E ele reconhece o cheiro de cauda de lagarto, pastinaga roxa e raiz de valeriana. Quando ele sente o cheiro de raiz de nascença, ele percebe que é um aroma sonífero. A fumaça domina a sala, intoxicando os guardas com aroma. O garoto também sente os efeitos no seu corpo já debilitado, e os seus olhos involuntariamente começam a se fechar. Então a porta da cela se abre e um homem entra. Então nós vemos que de pé, na frente do garoto azul ali, está o cara de chapéu de palha. O chapéu de palha estica as mãos na direção das correntes que estão nos pés do garoto, e elas começam a se tremer e se partem como se fosse mágica. Quando o chapéu de palha se abaixa e se prepara para pegar o garoto, ele sente que tem algo errado e percebe que o garoto está acordado quando não deveria estar. O garoto, com um olhar muito estranho e penetrante, fica correndo na direção da saída, empurrando o cara de chapéu. O garoto, sem entender o que está acontecendo, percebe que essa é a sua chance e corre em direção à saída. Conseguiu se manter acordado porque a combinação de ervas era mal feita e ele respirou pouco. Mas antes que ele consiga alcançar a saída, ele sente dores lanceantes nas suas costas, que deixam ele paralisado. Nós vemos que o homem acertou ele nos pontos de pressão dele e diz que ele não vai ser mais capaz de se mover. O garoto fica se perguntando como ele conseguiu alcançar ele tão rápido e se isso é arte marcial. O chapéu de palha lança o ataque que emite uma luz azul. O ataque acerta o garoto e faz ele voar contra a parede. O garoto fica se perguntando se talvez ele foi responsável pela morte do seu avô e agora está atrás dele também. Mas ele olha atentamente para o cara e percebe que não é o mesmo cara que ele estava procurando e teve caçando esse tempo todo. Tem uma certa semelhança, mas a cicatriz mostra que não é a mesma pessoa. O que tem um rosto coberto por um véu entra no local. Ele parece estar no comando e pergunta para o Chapéu de Palha se esse é o garoto que ele escolheu. O Chapéu de Palha reforça que pediu para o jovem mestre esperar ele do lado de fora. O jovem mestre diz que nunca teve uma prisão antes e não queria perder essa oportunidade. E diz que é bem decepcionante porque não tem nada demais e apenas cheira mal. Ele pede para que o Chapéu de Palha levante o garoto e arrume uma cadeira para ele para que ele possa ver melhor seu rosto e conversar. Mas o cara apenas levanta o garoto pelos cabelos e encosta ele sentado na parede. O jovem mestre ri e começa a revelar o rosto lentamente, mostrando que eles são exatamente iguais. O garoto olha para o jovem mestre como se estivesse vendo um fantasma, completamente incrédulo. O jovem mestre diz que é algo do destino, alguém exatamente como ele aparecer no momento de necessidade. O garoto, sem entender nada, sentado entre os dois, fica apenas observando perplexo. O jovem mestre se senta e se acomoda e diz para o garoto com um sorriso que ouviu dizer que ele estava no corredor da morte, que ele seria arrastado e esquartejado em 2 dias. O garoto, que não tem muito a perder, responde apenas que sim. O jovem mestre então diz que a vida às vezes é tão injusta que, apesar dele ter nascido com o mesmo rosto, ele é um jovem mestre e o outro é um prisioneiro no corredor da morte. O garoto, completamente consciente da sua própria realidade, apenas permanece calado. O jovem mestre diz que vai dar uma chance única e muito rara para ele.
a chance de se tornar o terceiro jovem mestre da grande mansão da espada Mok. Uma chance de substituir o próprio jovem mestre. O jovem prisioneiro parece não acreditar no que está ouvindo. O jovem mestre diz que não vai ser uma missão difícil. Diz que ele apenas vai ficar confinado na mansão, com comidas deliciosas, servas bonitas e uma cama confortável. Ele diz que ele vai ter a chance de desfrutar tudo que ele não teve até agora, e que assim que tudo acabar ele vai receber uma grande quantia de dinheiro para ele ser um homem livre em qualquer lugar que ele quiser. O prisioneiro, ainda surpreso, apenas fica quieto e deixa ele concluir. O jovem mestre estende a mão para ele com uma grande pílula e diz que se ele aceitar ele deve comer aquilo. O prisioneiro pergunta se é veneno. O jovem mestre responde que sim. Diz que não pode confiar tão facilmente no prisioneiro. E o chapéu de palha diz que se ele for bem sucedido, ele vai dar o antídoto. E pergunta para o jovem prisioneiro o que ele fará. O prisioneiro, em seus pensamentos, diz para o seu avô que recebeu uma segunda chance. Então se estica e come a grande pílula de veneno. Eles observam ele comer enquanto o jovem mestre ri satisfeito. O prisioneiro se sente feliz por ter recebido uma nova chance de se vingar. O jovem prisioneiro então se vira para o mestre e pergunta com esperança nos olhos se agora ele vai lhe dar a chance. O jovem mestre, feliz como se tivesse ganhado na loteria, responde dizendo que sim. Pede para que o chapéu de palha retire os selos do ponto de pressão e tire a algema das mãos dele. O chapéu de palha se aproxima do prisioneiro e com movimentos muito rápidos ele tira os selos e logo em seguida arranca a algema dele. O prisioneiro fica em pé e se alonga, sentindo os braços e sentindo o privilégio de estar solto novamente. Começa a andar no corredor em direção à saída. O homem de chapéu de palha diz para os dois que andem atrás dele com cautela. O jovem mestre se vira para o prisioneiro e pede para que ele ande à sua frente. Enquanto isso, o cara de chapéu de palha está olhando cautelosamente a rua para ver se tem alguém passando. Mas quando ele se vira para eles para avisar que está tudo limpo, vê o prisioneiro segurando o rosto do jovem mestre que está com uma expressão de surpresa. Então nós vemos que ele estava segurando o rosto dele porque ele acabou de torcer o pescoço do mestre. O chapéu de palha fica completamente em choque enquanto ele vê o prisioneiro soltando o corpo do mestre sem vida no chão. O jovem de cabelo azul com um sorriso no rosto pergunta para o cara de chapéu o que ele vai fazer agora que esse infortúnio aconteceu. E ele então diz que agora o falso está morto. Embaixo do céu noturno, o caos reina num lugar que um dia foi pacífico. Nós então vemos uma recordação de antes de o garoto ser preso e ser carregado para a prisão. Nós vemos o garoto de cabelo azul dizimando várias pessoas e se divertindo fazendo isso. Ele eliminou todos que no seu delírio ele achou que podia ter alguma ligação com a morte do seu avô. E ele disse que a única coisa que sentiu enquanto fazia isso era prazer. Isso me faz lembrar do vô dele falando para ele nunca revelar para ninguém a natureza que ele escondia dentro de si. Elimina outra pessoa e joga sua cabeça rolando. Ele para por um momento para olhar para sua mãe ensanguentada. Ele fica pensando qual expressão ele deveria fazer enquanto ele tira todas aquelas vidas. Então ele percebe que ele esteve sorrindo o tempo todo. E era sobre isso que seu avô estava falando aquele dia. Enquanto ele caminha em direção a outra pessoa que está no chão, está se questionando se a sua verdadeira natureza é maligna. Ele resolve deixar seus pensamentos filosóficos para depois e atacar o cara que está no chão. Mas antes que ele consiga fazer isso, ele toma um chute muito forte nas costelas que lança ele longe. Tesia trazida pelo homem de azul com uma cicatriz no rosto. O garoto de cabelo azul é lançado violentamente contra a parede e cai no chão de joelhos tossindo. Aproveitando a situação, o cara que estava no chão e ia ser atacado pelo garoto sai correndo. O homem de cicatriz sorri dizendo que está impressionado por ele ter sobrevivido ao ataque dele. Então ele põe a mão na sua espada pronto para sacá-la. Assim que ele tira a espada da bainha, em um instante ele aparece na frente do garoto. Ele pega ele pelo pescoço, suspendendo ele no ar. O garoto fica sem entender como ele conseguiu encurtar a distância tão rápido. Ele fica se perguntando se ele é mesmo humano. Com o garoto ainda no ar, o homem disse que estava curioso para saber quem estava seguindo ele. Ele disse que não esperava que fosse apenas um garoto sem treino nenhum. E foi nesse momento no passado que o garoto percebeu que esse cara foi quem matou o vô dele. Mas antes mesmo que o garoto possa dizer alguma coisa, ele é atravessado pela espada do homem de cicatriz. O garoto nem mesmo consegue reagir. Depois de atacar o garoto, ainda segurando ele no ar, ele diz que acha impressionante uma criança ter conseguido sobreviver ao ataque supremo dele mesmo sem saber nada de artes marciais. O cara de cicatriz decide então que é melhor eliminar ele ali na hora. E mais uma vez atravessa sua espada no garoto. Ele diz que o garoto não devia andar por aí eliminando as pessoas assim, e que isso acabou encurtando o tempo de vida dele. Ele devia ter tentado viver uma vida quieta. A única coisa que passa na mente do garoto é como ele foi derrotado tão facilmente depois de ter encontrado pela primeira vez o assassino do seu avô. Ele se pergunta se é assim que ele vai morrer. Através dessa lembrança, vemos que enquanto ele estava preso, ele estava pensando que porque ia ser morto sem ter cumprido sua vingança, se ele tivesse qualquer outra chance, ele não deixaria passar. Então nós voltamos para o presente. O garoto de cabelo azul acabou de matar o jovem mestre, pergunta para o homem de chapéu de palha o que ele vai fazer agora.
homem corre pra cima dele e pega ele pelo pescoço. Ele diz que ele é um maluco desgraçado e pergunta como ele se atreveu a fazer algo assim. E pergunta se ele tá querendo mesmo ser eliminado. Com um sorriso no rosto, o jovem diz que é o oposto. Ele diz que o dever do sósia é substituir o verdadeiro e arriscar a própria vida no lugar dele. Se ele tivesse obedecido eles, ele com certeza acabaria morto. O garoto age como se tivesse tudo sob controle. O homem pergunta pra ele se ele simplesmente não pensou que ele poderia só matá-lo. O garoto responde que se ele fosse fazer isso, já teria feito, e que provavelmente ele também não tinha nenhum afeto pelo jovem mestre. O homem diz que o garoto está falando besteiras e com muita facilidade pega ele e atira ele contra o chão. Segurando o garoto contra o chão, ele puxa sua adaga e diz que vai eliminar ele ali mesmo. O garoto com um sorriso no rosto e um olhar confiante pergunta se isso tudo mesmo é necessário. E o homem pergunta por que não seria. O garoto diz que ele tomou o veneno que foi dado para ele. Ele não pode viver sem o antídoto. Isso significa que ele não tem outra escolha a não ser obedecer o cara. Se você quiser saber o resto da minha história, saber se eu vou conseguir convencer o Chapéu de Palha ou vou ter que eliminar ele também, se inscreva nesse canal e deixe um comentário pedindo parte 2. Você nem imagina o que vem por aí.